Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora lá estudar matemática? Então vem aqui comigo! Olha só, quais serão os objetivos da nossa aulinha? Generalizar a fórmula, que calcula a área do triângulo retângulo, para qualquer triângulo. E também resolver problemas aí com o cálculo de áreas. Vamos lá então, olha só, veja aqui comigo. Então, para a gente retomar um pouquinho, vamos relembrar. Como é que eu calculo, a área aí de um triângulo retângulo, Então, nós já verificamos que para calcular a área de um triângulo retângulo, temos que calcular a área do retângulo e depois dividir por 2, Dividir pela metade, Dividindo por 2. E se o triângulo não for retângulo, o que acontece? Vamos ver aqui comigo, olha só. Observe, que o triângulo inicial ele foi dividido, em dois triângulozinhos, tá? Então foi colocado aqui, ó, essa linhazinha amarelinha e ele foi dividido ali em dois triângulos retângulos, Aí, olha lá. E calculando a área de cada um desses triângulos, nós vamos ter o quê? Vamos ter lá 6 vezes 7, E vou dividir por 2, tá? E também eu vou ter ali isso, que vai ficar 42 divididos por 2, que vai ser 21, tá? E aqui, ó, eu tenho 6 vezes 3 divididos por 2, que vai ser 18 divididos por 2, que vai dar 9, tá? Perceba que a gente tem aí uma, diferença. A gente tem aí uma divisãozinha, Uma forma de calcular que a gente já sabe. Aí, olha lá, como são dois triângulos, vamos somar as suas áreas. Então, vai ficar lá 21 mais 9, que vai ser igual a 30, Então, o resultado encontrado é o mesmo que se fizéssemos no triângulo inicial, Que seria a base vezes a altura ali, Divididos por 2. Então, seria 6 vezes 10 e divide por 2, Que no caso é esse triângulo inicial, 6 vezes 10 e divide por 2. O que aconteceu? Aqui teve uma divisão. A gente calculou para esse triângulo aqui, Tá? 6 vezes 7, que é essa medida aqui, e 6 vezes 3, que é essa medida aqui. Então, para o triângulo inicial, a gente calculando também vai dar 30, Olha só, 6 vezes 10 divididos por 2 vai dar 60, metade de 60 é 30. Então, eles vão ter o mesmo resultado, tá? O que acontece é que a gente calculou separadamente, dividindo ali e compondo essas figuras, tá? Então, pensando aqui um pouquinho, essa fórmula se aplica a qualquer triângulo? Basta conhecer a sua base e altura, isso mesmo. Então, essa formulazinha vai se aplicar a qualquer triângulo. Então, a área do triângulo, ela pode ser colocada como a base, que é a base dele, a sustentação, a basezinha, vezes a altura e divide por 2. Então, a gente pode generalizar essa fórmula. Em vez de falar comprimento e largura, como a gente estava relacionando com o retângulo, a gente identifica como base vezes altura e divide por 2, tá? Base vezes altura divide por 2. Então, a base no caso é 10, Vezes a altura que é 6 e divide por 2, que eu vou encontrar lá o resultado, 60 divididos por 2 é 30, tá? Então, a área do triângulo, de qualquer triângulo que a gente possa identificá-lo, tendo a base e tendo a altura, a gente consegue calcular essa área. Então, essa é a formulazinha genérica aí, tá bom? Observe esse exemplo aqui junto comigo. Janaína construirá uma piscina na forma triangular. Olha lá, cujas dimensões são descritas ali na imagem abaixo. Ela irá revestir o fundo da piscina com azulejo que custa R$ 35,90 o metro, quadrado. Quanto ela irá gastar? Primeira coisa que você tem que identificar, aqui está em metro também. Opa, então beleza, não vou precisar transformar nada, Então, o que a gente vai ter que fazer? Calcular a área. Como que a gente calcula? A gente tem a base? Tem, A base é 2. Tem altura? Tem, é 1,5. Então, é base vezes altura, divide por 2. Então, 2 vezes 1,5 vai dar 3. 3 divididos por 2 dá 1,5 metros quadrados. Aí, você multiplica pelo custo do metro quadrado, que é R$ 35,90. 1,5 vezes R$ 35,90, temos lá R$ 53,85. Isso mesmo, tá? Então, esse que vai ser o custo aí para azulejar, tá bom? Beleza? Então, tá jóia. E aí, ela vai gastar, então, todo esse valorzinho ali para revestir esse fundinho da piscina. Como que a gente fez isso? Calculando a área e multiplicando pelo valor do metro, quadrado que está colocado aqui para a gente no exercício, tá bom? Beleza, E observe essa situação agora aqui junto comigo, ó. Jorge produz embalagens de presente, tá? E ele compra papelão e depois recorta e molda.
beleza? O custo de venda da embalagem é o dobro do custo do material gasto com a embalagem. Sabendo que o metro quadrado desse papelão custa R$ 5,00, qual será o preço de venda da embalagem abaixo? Então, vamos resolver, né, esse problema em etapas. Então, a gente tem essa embalagem, ela tem algumas, né, medidas aqui que foi colocada pra gente, né? E a partir delas, nós vamos tentar calcular. Vamos fazer isso em etapas. Então, né, vamos escrever as dimensões abaixo, né? Então, a gente tem que identificar. Primeiro, a gente vai ter que transformar em metros, né? Então, nós precisamos dividir todas essas medidas que estão em centímetros para metros, tá? Por quê? Porque aqui no enunciado ele já coloca, né, que o papelão custa R$ 5,00 ali, né? Ó, o metro quadrado, tá? Então, por isso que a gente tem que dividir por 100 para transformar tudo em metro. Então, pega todas essas medidas e divide. Então, 20 divididos por 100... desloca a vírgula duas vezes, lembra lá, né? 1, 2, vai ficar 0,20. 30 divididos por 100, 0,30. 40 divididos por 100, 0,40. E 35 divididos por 100, 0,35, tá? Então, lembra que a gente em todos deslocou a vírgula duas vezes lá para a esquerda, beleza? Transformando todos esses valores em metro, agora sim a gente parte para o cálculo da área, né? E aí, vocês vão me ajudar nesse desafio, tá? Então, calcule a área dos triângulos da embalagem. Então, primeiro identifica quais são os triângulos que a gente tem nessa embalagem, tá? E calcule áreas. Então, na embalagem, há 2 triângulos, mas são idênticos. Por isso, basta você calcular um deles, né? Porque o que está lá atrás é igual esse que está aqui na frente, né? Na figura aqui, tá bom? Beleza? Então, vocês vão me ajudar no desenvolvimento desse exercício em etapas, né? Mas você aí de casa também vai ajudar. Então, vou dar um tempinho aí para vocês e eu já retomo aqui para fazer a correção.
E aí, estão conseguindo me ajudar, né? Espero que sim. Vamos ver como é que ficou esse negócio? Então, olha lá. Então, aqui, como a gente vai olhar, vocês podem verificar, coloquei aqui de amarelinho, né? A gente pode identificar esse triângulo. Então, a gente tem a base e a gente tem a altura. Então, a base é 0,2 vezes a altura, que é 0,35. 0,2 vezes 0,35 vai dar 0,07. Divididos por 2, dá 0,035 metros quadrados. Então, a área de um triângulo é 0,035 metros quadrados, como você observa aqui. Tá bom? Beleza? Aí, agora na embalagem, como eu já tinha falado, tem dois retângulos aqui, mas são idênticos. Olha lá, né? Por isso, basta calcular a área de um deles. Então, agora a gente vai continuar. Lembra que eu falei que a gente vai resolver por partes, né? Então, primeira coisa, você vai calcular a área de um desses ali, né? Então, a gente tem dois retângulos, mas você vai calcular de um, depois no final a gente vai juntar tudo isso, vai compor essas figurinhas, tá? Então, vou pedir sua ajuda novamente. Quero que você aí vai e calcule a área de um desses retângulos. Vou dar um tempinho para vocês e eu já retomo para fazer a correção. E aí, já calculou? Se não calculou, me acompanha aqui. E se calculou, veja se você acertou. Olha só. Então, a área do retângulo, nós temos aqui que vai ser o comprimento vezes a largura. Qual que nós temos ali as medidas desse retângulo que está contornado, ó, tá contornado aqui, ó, de amarelinho, ó, tá vendo? É esse retângulo aqui. Então, vai ficar 0,3 vezes 0,4, tá? Isso vai ser igual a 0,12. Calculamos a área de um desses retângulos, tá bom? E agora, veja aqui comigo, ó.
Temos também, né, um retângulo na base da embalagem, né, lá na base, lá no fundinho dele, né, ó. Tem aqui um retângulozinho que tá aqui, ó, contornadinho de amarelo também, tá? Aí, o pontilhado da imagem é para indicar as laterais deste retângulozinho, tá? Que elas não estão visíveis, né? Porque a caixa acaba tampando, né? Por causa da embalagenzinha, né? Não tem como a gente visualizar. Então, a área desse retângulozinho embaixo vai ser o quê? 0,3 aqui, ó, vezes 0,2. E isso vai ser igual a 0,06 metros quadrados, tá? Então, a gente já calculou aí, né, alguns ladinhos dessa embalagem, algumas faces, né, que a gente pode falar, tá bom? Agora, veja aqui, né? Agora que conhecemos todas essas áreas, nós somamos para encontrar o valor da área total, né? Ou seja, a quantidade de papelão utilizado. Então, a área do triângulo, a área do retângulo, né, do lado e a área do retângulo do fundo, né? Aí a gente vai somar todos esses valores, né? Então, não esqueça que a gente vai ter que somar isso duplicado em alguns casos, né? Como os dois triângulos, né? Tem esse triângulo aqui, mas lá no lado oposto também tem um triângulo. Então, vai ser 0,035 vezes 2. Ou você soma aí 0,035 mais 0,035, tá? Isso também vai acontecer para os retângulos, né? Essa lateral aqui e do lado oposto também tem esse retângulo lá do outro ladinho, né? Então, por isso que é duplicado, né? 0,12 mais 0,12. E esse último que foi calculado, que é 0,06. Então, você somando tudo isso, nós vamos ter lá que vai dar 0,37 metros quadrados, tá? Então, foi utilizado de papelão ali 0,37 metros quadrados para a confecção dessa embalagem aqui, tá? Agora, vamos continuar aí na resolução da questão. Conhecendo a área total, que é 0,37 metros quadrados, e sabendo que o custo do metro quadrado do papelão é de R$5, qual é o custo para produzir esta embalagem? Olha lá, né? E por quanto deverá ser vendida sabendo que é cobrado o dobro do valor utilizado na confecção? Perceba que tem duas perguntinhas, né? O valor do custo e o valor da venda, tá bom? Então, vou dar um tempinho para vocês e eu já retomo aí para a gente fazer a correção.
conseguiram, gente? Acho que sim, né? Vamos ver, então, como é que ficou esse negócio? Então, aqui, ó, né? Então, para descobrir o custo, o que a gente faz? A gente já sabe, né? A parte mais trabalhosa já foi feita, né? Que é o cálculo da área. Então, 0,37 vezes 5, né? Que é o custo ali do material, né? Por metro quadrado. Então, vai dar 1,85, né? 1,85. Para descobrir o preço, né? Você multiplica ali, né? Para descobrir o preço de venda, você multiplica por 2, tá? Que é o dobro ali, né? Então, vai ficar 1,85, que vai ser o quê? 3,70. Então, gasta-se 1,85 e para produzir, né? Gasta-se para produzir 1,85 e para vender 3,70, né? Que daí tem que lucrar um pouquinho em cima, tem a mão de obra, tem tudo isso, né, gente? Então, tá bom, né? E aí, você já acessou a plataforma do Matific? Se não acessou, vai lá, entra, se divirta um pouquinho, jogue lá bastante e acesse utilizando o seu @escola, tá? E peça para o professor linkar lá esses jogos para vocês, direcionar esses jogos relacionados com o conteúdo que você está aprendendo lá na sala de aula, tá bom? Beleza? Então, vamos jogar um pouquinho? E aí, pessoal, aqui temos mais um joguinho do Matific, né? E é pra gente calcular a área do triângulo. Então, ele traz alguns valorizinhos pra gente interpretar, né? Então, nesse caso, a gente tem que encontrar o quê? A base e a altura do triângulo para fazer o cálculo, né? Então, a base dele, se a gente for observar aqui, ó, é 8, né? E a altura dele aqui vai ser 3, tá? Ele tá viradinho, né? Mas é isso mesmo. Então, a base vezes a altura vai ser o quê? 3 vezes 8, né? Que é 24. Divididos por 2 vai dar 12, né? Então, ó, quando aparece o bichinho ali, ele já é porque deu certo, né? Aí, se não dá certo, ele acaba ficando, né, na tela, né? E a gente não consegue seguir com o jogo, tá? Aqui também temos um outro exemplo, ó, base vezes altura, né? E divide por 2. Então, a gente faz lá, base vai ser o quê, né? 7 vezes altura, 7 vezes 4, 28, né? Divididos por 2, 14. Né? Coloca lá, olha lá, e ele dá sequência aí no jogo, né? Então, olha só, e nisso, aqui nesse caso, terão o que? Ali 8, né? No caso, triângulozinhos, pra gente estar fazendo aí esses cálculos, tá bom? Então, agora eu vou deixar com vocês. Vejam lá, tentem interpretar esses dados e façam um cálculo aí da área, tá bom? A gente já se vê lá na telinha. E aí, gente, gostaram? Entrem lá e se divirtam, tá bom? Então, o que nós vimos na aulinha de hoje? Aprendemos a calcular a área de qualquer triângulo, né? Que é base vezes altura e divide por 2, não tem erro. E resolvemos situações, problemas que necessitavam do cálculo dessas áreas. Então, a prof espera aí que vocês tenham gostado, tá bom? Continue estudando bastante matemática e aquele abraço bem forte. Tchau!